eu e meu marido, nós decidiu que nós não ia querer ter filho. Por quê? Ele tinha um casal, né? Uma menina e uma menina, e eu tinha um menino. Nós já tínhamos tido outros relacionamentos e a gente achou melhor não ter filho. Uma que nós ainda não tinha casa, tipo, nós já estava muito satisfeito com os nossos filhos que nós já tinha. Ele tinha uma menina e um menino que era umas gracinha e que se dava muito bem com ele, e ele estava muito realizado como pai. E eu tinha o meu filho que também amava ele demais, e para nós era o que bastava. Então nós decidimos que nós não queria. Só que eu tinha muita dificuldade de estar tomando remédio. Daí nós decidimos que ele fosse fazer a vasectomia. Gente, não foi fácil conseguir a vasectomia, né? No caso, para ele. E quando nós conseguiu, foi uma felicidade. Nós participou das reuniões, ele foi sozinho, eu fui sozinha, nós foi em grupo. Foi tudo bem explicado. E ele acabou fazendo a vasectomia. E foi excelente, gente. 15 minutinhos. E ele praticamente já tinha terminado a cirurgia, que não é ambulatorial até. Saiu andando do consultório ali. E uma maravilha, gente. É tipo, a rapidez é incrível. E eu tava muito feliz, e ele mais ainda, porque querendo ou não, era uma decisão nossa de não ter mais filho, né? Que nós queria cuidar das nossas coisas, cuidar dos nossos filhos que nós já tinha, nós queria conquistar nossa casa, e para nós o nosso amor bastava. Daí nesse meio tempo, um tio dele pediu para vir ficar uns dias na nossa casa. E ele aceitou, porque o tio dele estava construindo uma casa que ele tinha separado da mulher, e o dinheiro que ele tinha pegado, ele no caso, ele estava construindo uma casa para ele. E praticamente já estava quase acabando, era mais acabamento, sabe? E como ele gastou muito indo e vindo, porque ele era de uma outra cidade, e ele resolveu, no caso, comprar o terreno ali perto de toda a família, para ficar mais perto, né? E como ele já estava com muita dívida, já tinha gastado bastante e faltava pouco para ele terminar, ele pediu para ficar esse tempo lá em casa. E o meu marido, por mais sistemático que ele era, ele aceitou, porque querendo ou não, era tio dele. E a vida foi indo, sabe? Normal, tal. O tio dele é muito atencioso, uma pessoa que não era forgada. Mas um belo dia eu comecei a passar mal. Gente, eu comecei a passar mal. Daí acabei indo no postinho e a enfermeira de lá resolveu fazer um teste de gravidez em mim. Gente, já tinha mais de 3 meses que meu marido tinha feito a cirurgia. E eu peguei e falei, não, mas eu não tô, meu marido fez a vasectomia, não tem problema nenhum, jamais, não tem esse perigo. Mas mesmo assim, ela insistiu e fez. E pra minha surpresa, eu tava grávida. Não vou dizer que eu fiquei a mulher mais feliz do mundo, porque querendo ou não, eu e o meu marido, nós já tinha feito a cirurgia pra não ter filho, né? Mas acabou vindo na hora, foi um baque pra mim, mas fazer o que, né? Já que veio. Daí arrumei a casa, tal, e eu não sou muito de fazer cerimônia. Quando meu marido chegou, por volta das 7 horas, fiz a janta, arrumei tudinho. Daí eu peguei e falei pra ele que eu estava grávida. Gente, quando esse homem ficou sabendo que eu estava grávida, ele só não me chamou de santa, porque de tudo quanto é nome esse homem me chamou. E eu fiquei assim em choque. Só que ele ficou num ponto de tão transtornado, ele ficou tão transtornado que ele não fez só isso.
ele começou a acusar que eu e o tio dele tinham um caso. Gente, o homem mal e mal ficava em casa. Ele levantava de manhã e eu via ele só à noite. Ele chegava depois do meu marido. Tanto que na hora da confusão, do fervo mesmo, ele nem em casa ele estava. Porque ele estava lá na construção dele. E esse homem começou a falar, me acusar. Só faltou vir pra cima de mim. Não satisfeito, ele catou as minhas coisas. Quando o tio dele chegou, ponhou o pé na porta. Ele tocou o tio dele, catou as minhas coisas, catou as coisas do tio dele e jogou nós pra fora de casa. Eu não tinha pra onde ir, e muito menos o tio dele. O tio dele até tinha a casa da mãe dele, mas ele não queria ir. E eu não tinha, literalmente não tinha pra onde ir, porque eu era uma pessoa que eu era direto dentro de casa, não tinha amizade, não tinha amiga. A minha família toda morava no Paraná. Então eu fiquei assim, sem ter o que dizer e sem ter pra onde ir. E ficou nós dois lá pro lado de fora, na rua, com as coisas jogadas no chão. Eles nem a decência de pôr numa bolsa ele teve. Foi que muito custo eu peguei, corri pra eu ir no Sanito e coloquei as nossas coisas. Ele não poupou nem o meu filho, que não era o filho dele, né? Mas ele jogou nós tudo pra fora. Daí o tio dele pegou e falou assim, olha, se eu vou dar pra minha construção. Já tem parede, já tem janela, só tá faltando rebocar, pôr o piso e luz, né? Fazer a instalação elétrica. Daí ele perguntou se eu queria ir, pelo menos pra passar aquela noite. E eu fui, né, gente? Pra onde que eu ia ir? Pra casa da mãe dele? A mãe dele não ia me aceitar. Nós foi. Chegando, antes de chegar lá, que ele tava de carro, ele passou no hipermercado, comprou aqueles colchão de dormir, pra nós ter onde dormir, né? Daí nós passamos a noite lá, aquele breu, gente, não tinha iluminação, não tinha nada. No outro dia amanheceu, ele pegou e falou, se você quiser ficar aí por uns dias, tudo bem até você ir ver o que você faz a vida. Gente, eu não tinha pra onde ir. E a minha mãe, tipo assim, nós já não se dava bem quando eu morava lá. Agora eu ia aparecer lá com uma criança carregando e uma... Não tinha como. E eu fui ficando por ali, na casa dele. E ele foi arrumando e eu fui ajudando ele. Como ele tinha sido despejado, né, igual eu, aí que ele acelerou pra apanhar a casa e arrumar a casa. Daí, e eu comecei a ajudar ele, lógico. Daí ele foi lá, comprou um fogão usado, um bujão de gás usado, comprou algumas coisas e eu fiquei ali. E com muito custo a gente deu uma arrumada na casa e tal. E eu não sabia nem o que dizer pra ele, e ele também não sabia nem o que dizer pra mim. Ele, na verdade, ele se sentia culpado, que ele achou que tinha estragado a minha vida. Só que, no momento, sabe, quando você não vê a pessoa como culpada, porque era o meu marido que era culpado. Tipo, o médico falou pra nós que teria essa possibilidade, sabe, que até um certo tempo ainda podia acontecer de eu engravidar. Mas não, ele disse que não, que eu era uma... E me botou pra fora e não atendia meus telefones, não quis mesmo saber de mim. E como eu fui ficando ali na casa do tio dele, o tio dele era muito gente boa e não era tão velho. E nós começamos a ter aquele relacionamento mais próximo. Um belo dia, eu e ele acabou ficando junto, sabe? E foi maravilhoso. Sim, um homem carinhoso, um homem super top. E nós começamos a se envolver, o povo aí que começou a falar mesmo. Só que mesmo com eu me envolvendo com ele, eu tinha muito receio, porque eu tava grávida. Só que um belo dia ele chegou em mim e disse que estava muito apaixonado por mim, que queria viver comigo. Só que eu falei pra ele que eu também tava gostando muito dele, só que eu queria provar pro meu ex que aquele filho era dele, que não era aquilo que ele falou. E ele aceitou.
Quando o menino nasceu, gente, eu fiz questão de fazer o exame de DNA. Né? Eu fui no posto, a enfermeira lá me encaminhou certinho, me ajudou. E eu fiz o exame de DNA e o resultado deu que era filho dele. Ele ficou igual um louco depois, tipo assim, enchendo meu saco para voltar. Mas eu não quis mais voltar com ele, porque ele me jogou para fora sem nenhuma pena. E eu já tava vivendo com o tio dele, e o tio dele era maravilhoso. Assim, eu achava que ele era um homem bom, mas o homem bom era o tio dele, que me acolheu no momento que eu mais precisei, no momento que ele me jogou fora. E olha, hoje já faz mais de 14 anos que se passou. E o meu filho já é um rapaz, já é casado, e eu tenho essa linda menina, essa linda mocinha que trata o meu marido, né, como um verdadeiro pai. Tem consideração pelo pai dela, mas não é aquilo tudo, sabe? E hoje cada dia que se passa, nós somos mais apaixonados. E o meu marido, ano que vem, vai se aposentar. E nós estamos muito felizes, estamos fazendo muitos planos, porque querendo ou não, a gente vai ter uma nova lua de mel, porque infelizmente nós ainda não pôde, né, ter uma lua de mel, e nós vai ter, nós não veja a hora. E olha, eu sou muito apaixonada pelo meu marido, e nem me lembro que um dia aquele traste passou na minha vida, porque eu achei que ele era um homem bom pra mim, mas não. Ele era um homem que vivia me ameaçando e eu achando que era normal. Tipo, você não tem nem dois se você fizer isso, se um dia te pegar assim, se um dia te pegar assado. E na loucura da cabeça dele, numa situação dessa, ele já achou que eu tinha traído ele e me jogado pra fora. Ainda bem que ele não foi coisa pior, né, gente? E essa aí é a minha história. Gente, essa aí é a história dessa moça. Se você tem a sua história, mande pra mim, que eu vou fazer questão de contar assim do meu jeito. Até mais.